Nós, para sermos bem-sucedidos, temos que reconhecer que a felicidade precede o sucesso. E para ser feliz, nós temos que nos sentir protagonistas das nossas vidas. Hoje é muito comum ouvir falar que temos que acelerar startups, acelerar empresas, acelerar negócios, para aumentar a performance dos nossos negócios. Mas nós esquecemos que atrás de qualquer startup, de qualquer negócio, de qualquer plano de negócios mais bonito que possa parecer, estão pessoas. E é muito interessante olhar. Eu há mais de 30 anos tenho convivido e vivido, experimentado o sucesso e o insucesso também. E tenho aprendido que o sucesso não é uma casualidade, mas o fracasso também não é. O cara, para estar na merda, tem que exercitar todo dia a patologia do coitadismo e da desculpa para não fazer. Essa é uma decisão que cabe a cada um, de assumir a responsabilidade sobre as suas missões, sobre as suas tarefas, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Mas para utilizar essa trajetória, para chamar a atenção de algo que é muito importante para mim, que é essa capacidade de acreditar, de assumir responsabilidades e de fazer algo para que a minha vida seja especial. Mas o meu sucesso é a minha felicidade de poder multiplicar este sucesso olhando o sucesso dos outros. E obviamente que eu não tinha a habilidade genial de fazer milagres empresariais, mas eu aprendi muito cedo na minha vida que eu tinha que transformar as minhas limitações em virtudes. E foi assim, rapidamente, para contar para vocês, que eu, que era um menino muito tímido, que tinha problemas seríssimos de fazer prova oral na escola, tive que encontrar nessa minha timidez o início da minha carreira. E quando eu ia nas festinhas da minha escola, eu tinha um grande defeito, que tenho até hoje, graças a Deus, de pensar grande. Porque diz que para pensar grande e pequeno custa o mesmo, então vamos pensar logo grande. E eu entendi, eu aprendi que a autoestima é o grande combustível para o nosso sucesso. Isso me criou uma confiança para que eu pudesse superar as minhas limitações, sejam elas estéticas ou intelectuais. E quero dizer para vocês o seguinte: quem destrói sonhos não são os seus inimigos, as pessoas que têm inveja de você. São as pessoas com quem você mais confia. São seus pais, seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, seu pastor na igreja. E esse é o grande perigo de você acreditar na maior mentira do mundo, que você não pode fazer alguma coisa porque você não tem dinheiro, não tem amigos importantes e não tem credenciamento para fazer determinada coisa. Então, eu aprendi na minha escola da vida que quando alguém quer te desencorajar a fazer alguma coisa, ele usa de argumentos espetaculares. Se isso não é motivo de orgulho, se não é motivo de você parar para pensar o que você está fazendo pela vida das pessoas e qual é o seu papel na sociedade, se você de fato está assumindo a responsabilidade como cidadão global e que você se preocupa não só com a sua vida, com o seu emprego, com a sua poupança, mas que você se preocupa com o bem-estar de outras pessoas, alguma coisa está muito errada na tua vida. O que nós podemos fazer? TEDx é um conceito global que adota cidades para compartilhar histórias. Cada um de vocês deveria ser um TEDx de você mesmo e que tivesse histórias para contar para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus colaboradores, para os seus sócios, que pudessem fazer história para que você possa, de fato, inspirar outras pessoas. E eu aprendi uma outra lição importantíssima, que enquanto a grande maioria joga pedra, enquanto a grande maioria sabe criticar, eu posso tirar proveito, tirar ensinamentos e eu posso aprender alguma coisa. O importante é a gente ter uma visão de experiência. O labirinto é um lugar que você não sabe onde está a saída. Mas não importa onde está a saída do seu labirinto. Importa você aproveitar cada passo dentro do labirinto. E aproveitar a experiência que você acumula nesses processos da tua vida. Isso, para mim, é o grande ensinamento. E isso me fez entender que eu sou a minha melhor marca. Não é o cartão de visita, a marca que está lá, o crachá que eu estou usando. Não, sou eu.
é a minha reputação que me antecede, que me precede. É a minha forma de conduzir minha vida, minha ética, de como fazer as coisas e construir relacionamentos. Porque são as pessoas que tomam decisões, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Mas também são as pessoas que encontram desculpas para que elas não aconteçam. E é essa observação na vida que me faz ter essa alegria de criar, de desenvolver e de reciclar as coisas. A vida é fazer com que a sua realidade possa ser transformada se você acreditar em você mesmo. Nós, para sermos bem-sucedidos, temos que reconhecer que a felicidade precede o sucesso. E para ser feliz, nós temos que nos sentir protagonistas das nossas vidas. Nós temos que sentir que nós temos controle das coisas que nós fazemos. Nós temos que nos sentir rockstars da nossa vida, dos nossos negócios, mesmo que nós não saibamos como tocar uma guitarra. Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Elton. Boa noite, Elton. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Elton. Desculpa aí o atraso. Acabei atrasando. Mas estou aqui, vamos embora. Hoje a mentoria ela vai falar de uma das coisas que eu particularmente eu tenho isso muito dentro de mim desde que eu imaginei que eu precisava mudar minha vida. Quando eu pensei, eu preciso mudar minha vida, desde então a minha mente, ela ainda não era a mente que eu tenho hoje, mas uma das coisas que eu implantei na minha mente foi: eu preciso pensar grande. Não dá para pensar pequeno. Porque pensar pequeno dá o mesmo trabalho de pensar grande. Fazer as coisas pequenas dá tanto trabalho quanto realizar algo grande. Então, eu desde então parei de ficar pensando pequeno. Não tem como pensar pequeno. Quando você pensa pequeno, você atira nas migalhas. Você pega migalhas e eu não quero viver de migalhas. Então, hoje a mentoria ela fala exatamente sobre as pessoas ricas pensam grandes. E as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Mas eu, passar do tempo, eu comecei a entender essa parte do pensar grande e do pensar pequeno. E eu, particularmente, eu tenho uma definição que, para mim, pensar grande é ter um objetivo de vida, que não envolve só você. Envolve muitas outras pessoas. Pensar pequeno é você pensar só em você. Pensar pequeno é: eu quero ser rico. Isso é pequeno demais. Isso não é pensar grande. Eu quero ter 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões na conta. Isso é pensar pequeno. Então eu quero 2 bilhões, 10 bilhões. Ainda é pensar pequeno. Por quê? Porque pensar grande não envolve somente querer dinheiro. Pensar grande envolve: o que é que você vai fazer com ele? Para que você quer dinheiro? Qual a finalidade, qual o objetivo de você querer tanto dinheiro? Só para ter dinheiro? Só para sentir que você tem condições? Para você não sentir que os boletos estão correndo atrás de você? Para você poder comer o que quiser, onde quiser, ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos? É para isso que você quer ter dinheiro? Sinto muito. Você está pensando pequeno. Eu não penso pequeno. As pessoas de mentalidade rica não pensam pequeno. E aí eu quero trazer para vocês uma informação que é bem interessante. Vocês já perceberam que a maioria dos jogadores de futebol, aqueles jogadores que viram celebridades, eles, quase todos, na sua grande maioria, eles têm institutos? Instituto Neymar Júnior. Aí tem Instituto do Roberto Carlos, do Rivaldo.
Se você for olhar, várias e várias pessoas têm institutos. Uma das pessoas também que tem um instituto belíssimo é o pessoal do Paulo Vieira. O Paulo Vieira ele tem um instituto que cuida de crianças e adolescentes em vários lugares. O Bill Gates, nossa, a Fundação Bill Gates, ela ajuda pessoas na África, em tudo quanto é país. Ele vai até a África, ele visita, ele vê o projeto andando. Quer pensar grande? Não pense só em você. Pense em impactar a humanidade, pense em deixar seu nome na história. Isso é pensar grande. Eu já fiz besteira, né? Não era para eu ter falado isso. Era para eu ter perguntado qual o tamanho do seu pensamento. Você pensar grande? Talvez você chegasse bem pequenininho. Mas o que eu quero hoje é abrir a sua mente e os seus olhos para que você aprenda o que é pensar grande. De repente você ainda nem sabe o que é pensar grande. Mas antes de começar, quero agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais essa misericórdia do Senhor em nossas vidas e convidá-lo para fazer parte desse momento maravilhoso. A Eva está quase dormindo, botando a amígdala lá para fora ali, ó. Vamos orar, agradecer ao Senhor, dizer como é bom, Senhor, estar na tua presença. Pai de amor, Deus que me criou para crescer e frutificar. Nesse momento, eu abro meu coração e minha mente diante de Ti. Porque eu sei que a Tua vontade para mim é boa, perfeita e abundante. E se ainda não estou vivendo tudo o que eu posso viver, é porque ainda há em mim barreiras que precisam cair. Senhor, eu clamo, rompe hoje as limitações da minha mente, cura os pensamentos que me mantêm preso no medo e na estagnação, me liberta das crenças que dizem que eu não posso, que é difícil demais, que não é para mim. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Eu renuncio agora o medo de crescer e não dar certo, o medo de prosperar e perder, o medo do julgamento alheio, o medo de sair da zona de conforto. Senhor, hoje eu escolho, eu me comprometo, eu escolho a fé em vez do medo, a expansão em vez do comodismo, o crescimento em vez da estagnação, a prosperidade em vez da limitação. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Salmos 92, 12. Me ensina, Pai, a pensar grande como Tu pensas, a desejar sem culpa, porque o Senhor se alegra na prosperidade dos Teus servos, a agir com ousadia, confiando que o Teu favor me acompanha, a permanecer humilde, sabendo que tudo vem de Ti e para Ti. Hoje eu ativo em mim a mentalidade de crescimento. Eu decido crescer em todas as áreas da minha vida, espiritual, emocional, financeira,
pessoa. Eu decido que onde eu estou hoje é apenas o começo. O que vivi até aqui não limita o que posso viver a partir de agora. O meu futuro é maior do meu passado. E com o Senhor à frente, eu sou imparável. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não em peças. Isaías 54. Senhor, eu digo sim ao crescimento. Sim à prosperidade com propósito. Sim à expansão que glorifica o teu nome. E não ao medo, à dúvida e à mentalidade pequena. Eu sou filho do Deus que é dono do ouro e da prata. Eu sou herdeiro das promessas. Eu sou livre para crescer, multiplicar e transbordar. Assim é, assim já está feito, e assim eu vou viver todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Nossa, maravilhoso, né? Assim eu vou viver todos os dias. Preciso aprender a pensar grande. Assim como meu Deus é grande. Eu tenho um livro que eu ganhei que eu gosto demais desse livro. Esse livro é um dos livros que eu tenho muita estima por as palavras carregadas. Na capa do livro tem uma frase que diz: se os seus sonhos não forem tão grandes a ponto de lhe causar medo, não são os sonhos que Deus tem para você. Olha que coisa forte. Se seus sonhos não for grandes a ponto de lhe causar medo, não são os sonhos que Deus tem para você. Porque Deus não chamou para ninguém viver coisa pequena. Deus só chamou para viver a vida extraordinária, sonhos grandes. Assim como Deus é grande, Ele nos dá coisas grandiosas, assim como Ele fez com todas as pessoas na Bíblia. Quando você vai na Bíblia, Ele começa com Noé. Ele não deu um negócio pequeno para Noé. Ele não botou uma atribuição, um pensamento, um sonho, um objetivo pequeno na mão de Noé. Ele botou algo muito grande na mão de Noé. Ele botou tão grande que de Noé iria tirar das outras nações. O povo, a origem de Noé. Nossa, aí que coisa grande. Ele chama Moisés para viver algo grande. Chama Davi para viver algo grande. Chama Josué para dar continuidade ao que Moisés fez e viver algo grande. Chama Jacó. Chama Abraão. Chama Elias, Eliseu. Para viver coisas grandes. Você acha que Deus chamou você para quê? Para viver essa vida pequena? Para pensar só em você, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos? Para pensar só no seu negócio? Para pensar só em dinheiro? Você acha que Deus colocou você aqui para isso? Vamos lá, vamos conversar, essa linda jornada. Hoje é um dos melhores dias, porque é um dia que nós vamos pegar fogo.
maravilhoso. É o dia que o Senhor fez para nós, para mudarmos nossa mentalidade. Pessoal, eu quero que 3 pessoas compartilhem aí o que você conseguiu entender, o que Deus compartilhou com você nessa leitura de hoje. Por favor, não se acanhe, não tenha vergonha, mas contribua. Página 73, 74, são 2 páginazinhas. Contribua, diga que Elton, olha, eu li essa palavra e hoje. Fica à vontade, levanta a mão e compartilha. Pode falar, Juliette. Não, eu só queria Poxa, começa com dizer não. que. Porque. Boa noite a todos, né, primeiramente. Eu ainda não consegui chegar, ainda estou colocando tudo em dia, né? Mas para avisar que meu pai ele teve alta hoje, Amém. graças a Deus, estou muito feliz. E, assim, hoje foi um dia extremamente abençoado para a honra e glória do Senhor. Estou colocando tudo em dia, tá, Elton? Ainda estou chegando aí nas páginas, mas é só para avisar que esse final de semana não vai ter Netflix, vai ter Elton Flix, com toda certeza. Jornada Flix. Bom. Isso aí, Jornada Flix. Muito bom. E aí, quem vai compartilhar a leitura? Eita, ninguém. Nossa. O que está acontecendo? Hoje é sexta, é? Ninguém leu. Não deu tempo, não. Só porque hoje é sexta. Nossa, que coisa. Fala, Antônio. Boa noite a todos, né? Esse princípio de riqueza, né? Ele nunca assim entrou assim na minha cabeça direito, né? Porque devido ao não merecimento, né? Isso não entrava na minha cabeça. Mas ao reler esse livro várias vezes, né? Eu comecei a meditar sobre esse assunto. Que a gente tem que pensar, então, eu tenho que pensar grande, porque o nosso pensamento vai atrair essas coisas que a gente está procurando. E então, já que o empresário falou aqui nesse último parágrafo, né, que a gente ajuda as pessoas a solucionar os problemas dela e, ao mesmo tempo, lucra com isso. Então, a mudança de mentalidade requer isso, requer que a gente, requer que eu mude primeiramente a mentalidade, porque fui condicionado assim pelos meus pais, porque eles não tinham conhecimento, eram as pessoas de sítio, umas pessoas que só deu o que tinha mesmo. Eu agradeço a ele porque se tornei um grande homem, trabalhador, e estou hoje até 26 anos trabalhando no CLT. Mas, em 2019, despertou em mim, quando eu li esse livro pela primeira vez, que você tinha que declarar, que você tinha que conhecer os arquivos de riqueza. Mas na minha cabeça não entrava esse de pensar grande. Eu, milionário, nunca pensava nisso. Era só ter o suficiente, já estava bom, ter um bom emprego, carteira assinada, plano de saúde, ticket, fechou. Era só isso o meu pensamento. Obrigado. É isso mesmo. Muitas vezes, né, muita gente passa pela essa mesma situação. Todo mundo pode crescer, mas eu não acredito que é para mim. Rico? Rapaz, para com isso, esse negócio de riqueza. Como eu vou ficar rico? Como? Eu não tenho nem. Isso não é para mim, não. Isso é para qualquer pessoa, mesmo para mim. Então, os pensamentos que chegam na nossa mente, na minha, na sua, no início, é só pensamento de. Tu não consegue, não, pô. Deixa de conversa. Para com isso. Tá vendo que isso não é verdade? Tu vai acreditar nisso, tu vai quebrar a cara. É melhor tu pensar direitinho, viu? Ó, se eu fosse tu, nem falava que tu ia ficar rico. Se compartilha isso com ninguém, não. Tu é louca. A mente, ela é um campo minado.
quando você não tem uma mentalidade projetada para o sucesso, a sua mente é um campo minado, onde se você pisar no lugar errado, você se quebra todinho, porque ela vai mandar uma bomba para destruir. Porque a nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue. Ela é exatamente contra mim mesmo. Sou eu contra eu mesmo, no reino espiritual. É eu brigando comigo mesmo, minha mentalidade. Uma hora eu quero, outra não quero, outra hora eu não sei se vou, não sei se fico. Uma hora eu não sei se eu acredito ou se eu duvido. É muita inconsistência. E tudo isso sou eu comigo mesmo. Não é eu com ninguém, sou eu comigo mesmo. A mentalidade perturbada, conturbada, ela não tem como crescer. Porque uma hora você está indo no caminho certo, depois você duvida e volta para o caminho que estava antes, aí depois começa a acreditar e começa a andar, e depois duvida se vai dar certo, aí volta para o que estava antes e fica nessa loucura, não sabe se consegue sair, não sabe se consegue chegar, e como começa a dar certo, fica com medo de dar certo, perder tudo, aí acaba melhor não perder. É melhor que não dê certo, por quê? Porque se der certo, vai que dá certo. A pessoa tem medo até daquilo que não aconteceu. Então, como é que o pensamento de grandeza vai chegar? Nunca. Aí é melhor pensar pequeno. Porque se pensar pequeno não frustra, né? Não traz grandes decepções. Então, você pensa pequeno. Somente para não ter grandes decepções. Mas é verdade, ninguém lê o livro. Ó, Antônio, nossa, que coisa, 2 páginas. Eu li, mas eu não estou querendo falar hoje, não. Eita, então, olha, Maísa disse que não quer falar hoje, então, porque o negócio está pegando. O negócio pegou, viu? Pegou bastante. Mas tá tudo certo, Maísa. Segunda-feira é outro dia. Quer dizer, amanhã já é outro dia, né? Bem, o autor, ele fala o seguinte, olha, as pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pequena, as pessoas pobres, de mentalidade pobre, pensam pequeno. Ó, vê que interessante. Quando eu coloquei o vídeo de abertura, é um cara que cresceu muito, sabe? Um cara que veio lá de baixo, cresceu e tal. E ele diz uma das coisas: olha, muitas vezes, quando você começa a pensar grande, as pessoas que você ama são as primeiras a botar a terra. Nossa, que brabo, hein? As pessoas que estão mais perto de você, as que você ama, que você espera o apoio, são as pessoas que querem derrubar você. As pessoas que não acreditam, que desacreditam você. E ficam dizendo, olha, se eu fosse tu pensava direitinho. Ó, para com esse negócio, pô, ficar sonhando alto. Para de sonhar alto, acorda, pô. Tá vendo que a vida não é assim? Por quê? Porque a mentalidade dela é muito mais dolorosa do que a sua. E ela não se permite crescer. Aí é melhor derrubar você. Porque ela não quer que você... Olha, veja, entenda. O nosso cônjuge, as pessoas próximas, a gente, ela não quer nos ver na merda. Mas é porque quando a gente começa a dizer que vai viver algo grande, elas começam a ficar com inveja porque elas não estão com esse pensamento. É uma questão de dizer assim, não pense desse jeito, porque vai que dá certo e tu cresce, e eu vou ficar como? Aí é melhor te dar um bala antes que tu cresça. Aí bota terra, bota dificuldade, diz que não vai conseguir, que isso não é para tu, tá vendo que isso não tá certo, e não sei o que lá, e começa uma enxurrada de coisas e você fica pensando, meu Deus, é melhor parar mesmo, porque desse jeito eu vou ter mais complicações dentro de casa, e olha que eu nem coloquei nada em prática, eu só fui falar, pronto, falou já foi o suficiente. Será que você não consegue encontrar isso em algum lugar, numa história muito grande, bem linda? É a história de José. José do Egito, ele passou exatamente por isso. Ele contou o sonho grande que Deus deu para ele. Veja, olha, se seu sonho não for grande o suficiente para lhe causar medo, é porque não veio de Deus. Porque o sonho que Deus dá, meu amigo, é de grandeza. Aí José vai lá e conta a história dele. Aí o que acontece? Os irmãos vão lá, tenta abafar a história. Mas ele vive, ele cresce. E aquilo que ele tinha, o sonho de grandeza, porque todo mundo diz assim,
Esse menino só vive sonhando, né? Só. Menino, para de sonhar tão grande assim. Para com isso. Ou seja, pessoa que não tem mais sonho, pessoas que não têm uma ambição, pessoas que já aceitaram a vida que está levando, pessoas que não acreditam que pode mudar a situação que está vivendo. Aí, quando vê alguém tentando acreditar, vai lá e tenta passar a perna. O autor diz assim, ó, num dos seminários havia um professor instrutor que aumentaram seu patrimônio líquido de 250 mil para 6 milhões em apenas 3 anos. Quando lhe perguntei qual o segredo, ele disse, tudo mudou a partir do momento em que comecei a pensar grande. Olha para isso. Tudo mudou. Ele faturava bem, mas passou a faturar milhões quando ele passou a pensar grande. Aí, considere a lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agrega, de acordo com o mercado. Beleza, essa é a lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agrega, de acordo com o mercado. Massa, legal. Mas, olha o que vem logo depois. A palavra-chave é valor. Você precisa colocar valor naquilo que você faz. E é importante conhecer os 4 fatores que determinam o seu valor no mercado. Olha os 4 valores que determinam o nosso valor no mercado. Oferta, demanda, qualidade e quantidade. Esses 4. Oferta, demanda, qualidade e quantidade. Ele diz, a minha experiência diz que o fator que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é a quantidade. Ele corresponde simplesmente a quanto do seu valor você realmente agrega ao mercado. Olha que coisa interessante, né? Quando a pessoa pensa em quantidade, vai pensar em o quê? Quantidade de cadeiras que eu preciso ter, quantidade de produto que eu estou vendendo. Não. É a quantidade de valor que você agrega àquilo que você faz. Qual a quantidade de valor que você está agregando naquilo que você está fazendo? Outra maneira de dizer isso é quantas pessoas você atende ou atinge. Ele diz, no meu negócio, por exemplo, há instrutores que preferem ensinar a pequenos grupos de 20 pessoas de uma vez. Outros que se contêm confortável com 100 ouvintes na sala. Outros que gostam de um público de 500 participantes. E outros ainda que adoram plateia de 1.000 a 5.000 pessoas ou mais. Há diferença de rendimento entre esses instrutores? Sim, pode acreditar que sim. Aquele que se contenta com um pouco, ele entrega pouco. Ele entrega pouco porque ele se contenta com pouco. Por isso que ele entrega pouco. Aquele que quer muito, aquele que diz assim, meu irmão, eu quero lotar um auditório, eu quero lotar um estádio de futebol, eu quero pessoas e mais pessoas. Esse daí entrega muito. Aquele que quer muito, entrega muito. Aquele que quer pouco, entrega quase nada. E isso faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque a quantidade de entrega que você dá ao seu negócio aumenta o resultado do seu rendimento. Por quê? Porque as pessoas amam quem entrega com verdade. Hoje eu tive um prazer de falar com uma pessoa que eu não falava já fazia alguns anos. E eu entrei em contato e ela disse assim, Elton, olha, todo mentor, ele deveria ser assim como você. Uma pessoa que se preocupa com o mentorado, que liga o mentorado, que manda mensagem para o mentorado, que se preocupa com detalhes. Aí eu disse, mas todo mentorado não é assim? Ela disse, não. Eu tenho uma mentora que, durante o período que eu contratei,
depois desapareceu. Aí eu não sou muito bem assim não, sabe? Eu gosto de ligar, de vez em quando eu dou uma dor de mim, eu ligo para um dos meus mentorados ou para um bocado deles. Pessoas que eu não falo constantemente, pessoas que são meus mentorados, mas faz tempo que não fala comigo, aí eu ligo porque eu estou preocupado, eu digo, peraí, eu vou ligar para fulano, faz tempo que fulano não fala comigo, mesmo que ele não esteja pagando nada para mim, tá? Ó, não tem nada a ver com preço, não tem nada a ver com real, tem a ver com valor. É eu colocando valor naquilo que eu faço. Então eu ligo. E aí, pô? O que foi? Nada, pô. Só liguei para saber como é que tu tá, pô. A pessoa já nem espera. É tanta ligação só de cobrança, só de querer alguma coisa, só de não sei o quê, que quando a pessoa liga sem nada, não, o que foi? O que foi? Fiquei devendo? Tem alguma coisa errada? O que é que tu faz? Não, calma, relaxa, pô. Eu só liguei para saber como é que você tá, mano. Faz tempo que eu não falo com você. Como é que você tá? Como é que vai a vida? Por quê? Porque as pessoas não querem entregar valor de uma maneira mais profunda. E é importante entregar valor de uma maneira profunda. E aí o autor ele continua e diz assim, ó: no começo desse livro, mencionei que fui proprietário de uma cadeia de loja de equipamento de ginástica. A partir do momento em que pensei em entrar no ramo, a minha intenção era ter 100 lojas bem-sucedidas e atender milhares de clientes. A minha concorrente, que começou 6 meses depois de mim, tinha a meta de possuir uma única loja de sucesso. Como você quer viver? Como você deseja jogar o jogo? Prefere pensar grande ou pensar pequeno? A escolha é sua. Como você prefere? Pensar grande ou pensar pequeno? A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno. Por quê? Primeiro, porque causa medo pensar grande. Elas morrem de medo do fracasso e também do sucesso. Vê que incoerência, né? Tem medo do fracasso, mas também tem medo do sucesso. Aí a sua mente, o subconsciente, o universo fica pensando, meu querido, você quer o quê? Você tem medo de ficar fracassado, mas também tem medo de sucesso. Eu vou te deixar onde? No meio termo? Aí diz assim, tá bom. Aí daí tu fala, o suficiente. Aí diz, tá bom, nem vou te deixar fracassar e nem tu vai ter sucesso. Tu vai ter só o suficiente. Aí chega no suficiente, tu fica reclamando. Caramba, minha vida é assim, só tem o suficiente. Meu Deus, quando é que isso vai mudar? Aí diz, pô, se tu não... Tu tem medo de ficar rico e tem medo de morrer pobre, aí tu só quer o suficiente. Aí quando chega o suficiente, tu reclama porque só tem o suficiente. Aí não, meu querido, me ajude. O universo, Deus, o Espírito Santo, todo mundo fica dizendo, meu filho, se decida, o que você quer, pelo amor de Deus? Pare de ficar uma hora quer uma coisa, mas tem um medo, outra hora quer outra coisa, mas tem um medo. Sai de cima do muro, começa a pensar grande. Olha, sabe por que é tão importante pensar grande, pessoal? Sabe por que é tão importante pensar grande? Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Você tem uma responsabilidade de pensar grande, porque nós somos a imagem do Criador. Você já parou para pensar nessas palavras, como ela é forte? Você é a imagem e semelhança do Criador. Como imagem e semelhança do Criador, você tem que pensar grande, não porque você quer, não, mas porque o seu Pai é grande. Seu Salvador é grande. O Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós é imenso. E você não pode ser pequeno. Seus sonhos não podem ser pequenos. Seu trabalho não pode ser pequeno. Seu negócio não pode ser pequeno. Sua vida não pode ser pequena. Mas se eu não souber o que é grande e o que é pequeno? De repente eu acho que eu estou vivendo grande coisas, mas na verdade não passou do começo. Eu não sei o que é grande, não sei o que é pequeno. Por exemplo, eu comecei falando sobre pensar grande.
Quem aqui escutou o que eu falei e repensou? Sendo bem honesto, quando eu comecei a falar, pensar grande não é pensar em ter muito dinheiro. Pensar grande é deixar um legado na humanidade, é fazer história, botar o seu nome na história. Quem aqui parou assim, pensou, ih, rapaz, eu tenho que repensar a minha vida aí. Eu tenho que repensar os meus planos, eu tenho que repensar o que eu estou fazendo. Porque, de repente, eu nunca pensei grande na vida e achei que pensava. E... Maísa, você levantou a mão, você decidiu falar ou é porque levantou a mão só para concordar? Não, eu comecei a repensar. Isso é bom, isso é importante. Eu posso compartilhar o meu sonho grande com vocês? Posso. Sim. Sim. Sim, pode sim. Sim, pode sim. Alguns de vocês conhecem um pouco a minha história. Pode. Alguns de vocês conhecem um pouco da minha história. Alguns outros não conhecem a minha história. Então eu vou contar um pouquinho da minha história e vou contar um pouquinho do meu sonho. Do sonho meu não, né? Do sonho que Deus me deu. Olha, eu sou filho de uma mãe analfabeta que não tem um pai. Ela me botou no orfanato. Fui criado no orfanato por uns anos. Eu me lembro, até hoje, eu era criança, mas eu me lembro de me colocarem no milho de joelho no canto da parede. Eu me lembro que eu dormia numa cama de cimento. Eu me lembro que eu levava palmatória quando eu fazia alguma coisa que não gostava. Estenda a mão, bota a mão aqui, bota. Eu me lembro disso, no orfanato. Eu me lembro que minha mãe ia visitar uma vez no mês, porque a visita era só uma vez no mês. Dia de domingo. Um domingo no mês. Imagina você ver a sua mãe, a sua família, a sua única família, uma única vez no mês. Aí ela arrumou um homem e disse: eu vou te ajudar a criar teus filhos. Porque não só sou eu, meu irmão mais velho e minha irmã mais velha. A minha irmã, ela tinha 10 anos e ela foi violentada por ele. Desde então, ela não morou mais com a gente, foi morar numa família. E eu só conheci a minha irmã depois dos 20 anos. Ele era alcoólatra, me batia todo santo dia. Eu apanhei de tudo, eu apanhei de fio, apanhei de cabo de aço, apanhei de cipó daqueles de negócio de goiaba. Pensa, aquele de goiaba era o pior que tinha, véio, porque quando batia, ficava roxo na hora. Isso é um negócio, até hoje, eu sinto a dor só de falar. E o negócio era forte, véio. Quando pegava. Eu me lembro, toda vez que eu assisto um filme de escravo mesmo, levando chicotada, eu só me lembro das lapadas que eu levei. E aí teve uma vez que ele pegou um cinto, uma fivela bem grande, ele bateu no meu joelho. Meu joelho, na hora, inchou, ficou grandão meu joelho. Eu podia andar por 2 semanas. E eu era pequeno, tinha pouco mais de 9 anos de idade. E depois a gente foi morar numa favela do Iraque, na Avenida Recife. Nessa favela eu vi muitas coisas ruins. Muita gente morrer. Eu tive que passar uma noite debaixo de
uma lona plástica para também não morrer. Eu vi pessoas que eu gostava sendo assassinado brutalmente por causa de uma galinha. Naquela época, meu padrasto, ele era uma pessoa ruim. Ele andava armado. A gente não sabia o que ele fazia. Até que um dia invadiram a nossa casa, que era de madeira, com piso de barro. Invadiram a casa e mataram ele na nossa frente. Deram 5 tiros nele. Eu tinha uns 14 anos de idade. Aquilo ali foi um trauma durante muitos anos. Depois de então, minha mãe saiu da favela para que a gente também não morresse. Passou a viver de aluguel. E como não tinha dinheiro para pagar o aluguel, a gente a cada 3 meses era despejado. Então moramos em muitas casas lá no Pina. Quase todas as ruas. Porque saía de uma casa, procurava outra, pagava fiança, passava 2 meses, saía, pagava outra, pagava fiança, passava 2 meses, saía. E assim foi durante muitos anos. E não tinha comida suficiente. Várias vezes eu tive que pedir comida na rua, tive que bater na porta dos outros pedindo comida. Me lembro certa vez que eu estava com tanta fome que eu peguei um bolo no chão cheio de formiga. Bati, tirei a formiga e comi o bolo. Eu não estava aguentando mais, era muita fome. Às vezes eu ia para a casa de alguém para poder comer, porque em casa não tinha. Eu ficava, eu posso ficar aqui com vocês? Só para tentar comer alguma coisa. Eu não tinha amigos, eu tinha vergonha da minha casa, eu tinha vergonha da minha vida. Se vocês soubessem por onde eu morei, nossa, a vida não foi nada fácil, nem um pouco fácil. Aos 20 anos, eu tinha um pensamento vitimista miserável. Eu achava que todo mundo tinha que me dar oportunidade e que eu não tinha nada porque ninguém me dava oportunidade. E eu ficava reclamando, porque ninguém me dá oportunidade nesse negócio? E eu, negro, achava que todo mundo era preconceituoso. Porque é preconceito. Não, eu era preconceituoso comigo mesmo. Eu não acreditava em mim, eu era muito vitimista, tudo para mim era negativo. A vida não prestava, ninguém prestava. Aos 20 anos, eu ainda estava passando fome, morando na casa da minha mãe. Minha vida não foi nada fácil. E olha que eu estou passando por cima de muitas coisas que eu não conto porque parece mentira, mas é pura realidade. Uma vida de sofrimento, de muito sofrimento, da linha da miséria, nem da pobreza, não, é da miséria mesmo, de você não ter nada. Mas Deus, ele queria e Deus tinha um plano para mim. Até um dia que alguém chegou para mim e disse assim, olha, Deus tem um plano na tua vida. Eu disse assim, rapaz, se tem, ele esqueceu de me avisar, porque a minha vida não é nada fácil, meu querido. Olha, avise lá para ele que ele errou o endereço. Me mudo tanto que acabou indo para o endereço errado, porque se ele tem um plano, eu teve uma época que eu ficava com raiva quando as pessoas chegavam e diziam, Deus tem um plano na tua vida. Menino, olha, eu pegava uma raiva, porque eu dizia, como é que esse Deus tem um plano na minha vida e eu vivo desse jeito? Como?
Que Deus miserável é esse? Eu falava, eu pensava, pô, eu reclamava com Deus. Porque eu dizia, como é que eu posso ter uma vida dessa e alguém dizer que Deus tem um plano na minha vida? Como? Aí tem uma pessoa aqui na sala, com vocês, que naquela época eu ainda tinha uma vida muito difícil. Mas eu me lembro da palavra que ela me deu. Naquele dia, aquela palavra, ela entrou no meu coração e na minha mente, rasgou a minha mentalidade e nunca mais saiu. Foi Maísa Pinheiro, ela falou uma coisa assim para mim. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes. Foi a primeira vez, foi ela que me disse. E naquele momento, eu fui impactado, porque eu já tinha visto muitos amigos morrerem. Mas eu não sabia disso. Mas aquela palavra fazia sentido para mim, porque eu já tinha visto muita gente morrer. E eu não fui atingido. Ela não sabe, eu estou contando isso agora. Ela está aqui. Ela está ouvindo isso agora. Na época eu não disse isso para ela. Mas aquelas palavras fizeram total sentido para mim. E eu disse, possa ser que esse Deus tenha um plano de verdade para mim. Foi quando eu comecei a conhecer o Senhor. E comecei a perceber que Ele tinha um plano para mim, porque não fazia sentido eu passar por tudo isso e depois morrer. Eu disse, Senhor, por que o Senhor não deixou eu morrer logo lá atrás? Ficar judiando de mim, né? Pô, ou o Senhor me dá uma vida melhor, então me mata logo, pô. Por que ficar judiando? Mas aí o Senhor começou a ser bondoso. Ele começou a mudar a minha mentalidade. A primeira coisa que Deus começou a fazer foi mudar a minha mente. Eu comecei a gostar de ler. Eu não gostava de estudar na época também. Eu comecei a gostar de ler. E comecei a ir para as bibliotecas públicas, porque naquela época não tinha internet. Então, o conhecimento estava nos livros. E aí eu ia para as livrarias e ficava horas. Comecei a gostar de ler. Aí eu ficava tomando conta de carro numa farmácia. Boa viagem. Farmácia Pague Menos. Eu ficava tomando conta de carro lá, né? Tipo flanelinha. Naquela época eu falava tomar conta de carro, né? E tinha um restaurante, tinha a farmácia e do lado tinha um restaurante que era Sabor de Beijo. Acho que até hoje ainda existe essa farmácia, esse restaurante. Aí eu ficava tomando conta de carro no estacionamento e na hora do almoço eu ia lá no restaurante e dizia, ó, olha, vocês têm alguma coisa aí, alguma sobra aí e tal, que possa me dar? Aí um menino que trabalhava lá, que também era flanelinha, ele ficava tal, ele me conheceu, a gente ficou amigo e toda vez na hora do almoço ele trazia um pouco de almoço para mim. Eu disse, poxa, que massa. Glória a Deus, estou comendo. Mas eu não comia tudo, eu levava um pouquinho para casa, sabe? Porque meus irmãos, mais 2 irmãos, né? Eu disse, eu vou levar para casa, porque aí eu divido lá em casa. Aí a gerente dessa farmácia, ela gostou de mim. E ela disse, Elton, você pode fazer uma prova para entrar e trabalhar conosco aqui na Pague Menos. Eu disse, como é que eu faço? Ela disse, é só você fazer uma prova. Eu disse, tá bom, me diga qual dia. Eu disse, olha, vai ser tal dia, não sei o quê, se prepare, vai tal lugar e faz a prova. E diz que foi eu que mandei. O nome dela era Marlene. Não esqueço o nome dessa pessoa. Foi Deus que botou ela naquele lugar. E aí eu fui fazer a prova. A primeira prova eu não passei. Aí depois eu me dediquei a estudar mais. Aí fui fazer de novo, eu passei. Aí quando eu passei, naquela época não estava começando a época do celular, era aqueles Motorola do tamanho de um tijolo, um negócio grandão assim. Lógico que eu não tinha, né? Mas quando ela ficou sabendo, uma alegria essa mulher ficou, rapaz.
Eu, Marlene, eu passei, tá? Mas antes disso, antes de eu passar, eu estava passando fome. E aí eu ficava tomando conta de carro para poder pegar algum trocado, levar para casa. E o restaurante, quando eles davam almoço, né? Eu não sei como era, só sei que eles me davam e eu comia qualquer coisa que chegasse para mim. Eu era fino, parecia um palito. Além de fino, feio pra caramba. Eu sei, hoje eu sou lindo, hoje eu sou um cara top. Não tenho que reclamar de verdade. Na época, Deus, eu era feio por fora e por dentro. Por quê? Feio por dentro? Porque eu não me achava bonito, eu me achava feio mesmo. Então eu era feio por dentro e por fora mesmo. Só que, vê que coisa interessante. Eu não aguentava mais ficar sem emprego, porque aquilo ali não dava para sobreviver. Eu estava tomando conta de carro, mas não dava nada. Aí eu disse, eu vou procurar emprego. Aí tem lá na cidade um negócio chamado Cine, né? Que é o negócio do trabalhador, você procura emprego lá. Aí eu não tinha dinheiro para passagem. Eu morava no Pina e eu tinha que ir para a cidade. Eu disse, poxa, como é que eu vou para a cidade? Sem dinheiro de passagem, sem nada. Aí eu já sei, eu vou pegar uma bicicleta emprestada. Eu peguei uma bicicleta emprestada e ia de bicicleta para a cidade, para ficar meia hora na fila lá para ver se tinha emprego. Aí quando eu estou voltando, o pneu fura. Ali no viaduto dos 5 pontas. Ei, meu Deus do céu. Vem eu arrastando a bicicleta do viaduto dos 5 pontas até o Pina. Meu amigo, vou dizer, nesse dia. Olhe, eu não sabia se eu reclamava com Deus, não sabia se eu me matava, se eu me jogava da ponte. Olha, meu Deus do céu, disse, não, é muito doloroso. E eu ficava pensando, meu Deus, o que será da minha vida se eu continuar desse jeito? Mas eu, beleza, voltei. E depois fui de novo. Até que um dia apareceu uma vaga. Ó, tem uma vaga de recepcionista lá no Pina. Eu, opa, pertinho de casa. Oxi, glória a Deus. Vou para lá fazer a entrevista. Queridos, nessa altura do campeonato eu não tenho roupa, tá? A minha roupa era aquela comprada no camelô mesmo. Era a única roupa que tinha e as condições de comprar que minha mãe tinha era muito pequena, muito escassa. Mas aí eu botei a roupa que eu tinha e fui. Chego lá, ó, tem pessoas tudo bem arrumada, organizada. Um cara lá que eu não esqueço nunca dessa entrevista. Por quê? Porque um camarada que eu estava competindo com ele, quando passou o ônibus, ele estava lá como garota propaganda de uma marca. Eu disse, oxi, meu, como é que eu vou ganhar esse cara? Eu vi esse cara no ônibus da propaganda. Eu disse, meu irmão, já perdi faz tempo. Perdi faz tempo. E várias outras pessoas, tudo. Aí eu disse, tá bom. Eu não sabia nem o que fazer. Mas aí, meu irmão, pode ver como Deus é maravilhoso, né? Fizeram uma pergunta. Elton, por que você merece trabalhar? Uma página em branco para eu responder por que você merece trabalhar. Aí eu soltei o verbo. Olha, eu mereço trabalhar aqui porque é o seguinte, eu vou ser o melhor funcionário que você vai ter na sua história. Porque hoje eu estou passando fome, não sei o que é comer, tá tantas horas, desde ontem eu sou assim, não tenho roupa, não tenho isso, não tenho aquilo, morei na favela, já não sei o que, total, nunca trabalhei na vida, estou com 20 anos e eu quero saber quando que um dia as coisas vão começar a mudar. Mas se você me contratar às 5 horas da manhã, eu estou aqui na sua porta e eu serei o último a sair e o primeiro a chegar e não vou reclamar um só dia. Aí me contrataram. Uhul! Foi o meu primeiro emprego. Foi desse jeito, meu primeiro emprego. E não foi carteira assinada, era contrato. Contrato, não era nem carteira assinada. Era, ó, a gente vai te contratar, tu vai receber X e por 3 meses. Depois de 3 meses, se der certo, a gente renova. Se não der, tá tudo certo. Eu disse, tá bom, não tem problema não.
Peguei o salário, peguei o meu dinheiro. Sabe o que é que eu fiz? Irmão, eu fui comprar roupa para mim e para os meus irmãos. Eu comprei roupa para os meus 2 irmãos. Eu nunca fui. Olha, sinceramente, Deus ele sempre olhou para mim e me botou numa situação, porque eu nunca olhei só para mim. Nunca. Sempre olhava para as pessoas que estão ao meu redor. Meu irmão mais velho, sem emprego, sem nada. Eu me lembro certa vez que eu estava fazendo um bico num negócio de sofá. Eu não sei nem como é o nome, estofaria, sei lá, não sei o nome, esqueci. Aí eu estava trabalhando lá no negócio de sofá, e meu irmão mais velho, ainda 3 anos mais velho do que eu, já era um que naquela época ele estava com uns 25 e eu tinha 22 anos, e ele já quase depressivo, porque não tinha emprego, não estava trabalhando com 25 anos de idade, sem nada, sem perspectiva. Aí eu falei com o dono do negócio que eu estava trabalhando, tu não pode pegar meu irmão também não, porque ele é mais velho que eu e tal, tu não pode não, ele disse, infelizmente só tem vaga para um. Aí eu digo, então faz o seguinte, contrata ele, eu saio e você coloca ele no meu lugar, pode ser? Ele disse, tá bom, mas pense direitinho, porque se eu tirar você e botar ele, depois eu não boto mais você de volta. Eu não tem problema não, ele precisa mais do que eu. Aí eu falei, meu irmão foi. Não passou uma semana, meu irmão. Aí ficou eu e ele desempregado. Pense na ideia de jirico da bexiga que eu tive. Ficou eu e ele desempregado. Eu disse, miserável, nem uma semana, peixe. É porque meu irmão tem problema com o trabalho, sabe? Sempre teve. Ele não para em nenhum emprego. Mas eu não sabia, né? Eu não sabia, a gente nunca tinha trabalhado. Aí o Mizigueto não passou uma semana. Eu chorei de sua bexiga. Mizigueto, agora nem eu nem tu. Olha, hoje a gente ri pra caramba, mas na época foi desesperador, meu amigo. Desesperador. Tá eu e ele de novo dentro de casa, só a mãe para manter a casa e nós dois, marmanjo, caba velho, sem dinheiro, sem nada. Olha para isso, que coisa feia dentro de casa. Aí eu vou namorar. Como é que eu vou arrumar uma namorada? Quem quer uma namorada? Quem vai namorar com um pé rapado desse que não tem dinheiro nem para comprar uma... Meu amigo, olha, eu vou dizer, eu passei por muita situação. Muita. Mas, eu passei na Pague Menos. Uhul! Fui contratado, carteira assinada. Meu Deus, carteira assinada. Eu me lembro quando eu peguei meu salário, eu fui para casa e disse, mãe, agora a senhora pode deixar de se preocupar, eu vou pagar o aluguel. Aí eu vibrando, vou pagar o aluguel. A minha mãe disse, é o quê? Olha, pode tirar o cavalinho da chuva, aqui quem manda sou eu. Você não vai pagar nada. Tá pensando o quê? Me deu uma pisa, meu irmão. Eu levei uma pisa da minha mãe. Você não tem noção. Você não tem noção da pisa que eu levei. Pois é, meu irmão. Quando você pensa que agora vai começar o negócio dar certo. Porque ela dizia assim, você acha que você vai pagar a casa? Só porque você tem dinheiro, agora acha que pode mandar em tudo? Meu amigo, olha que balde de geografia. Eu fiquei com tanta raiva, meu irmão. Eu disse, tá certo. Minha mãe, meu, me humilhando, pô. Só porque eu queria ajudar. É nessas horas que você percebe, porque é a pessoa mais próxima de você que vai fazer com que você se quebre todinha. Não as pessoas de longe, não. A pessoa próxima vai quebrar você todinho. Mas Deus é maravilhoso e Deus foi me conduzindo, foi mudando a minha história, foi mudando a minha mente, foi colocando pessoas certas e eu fui amadurecendo, fui crescendo, arrumei um emprego, arrumei outro. Aí arrumei um emprego quando eu conheci a minha esposa, convidei a minha esposa para tomar um sorvete. Quando chegou na hora de pagar, eu disse, tu paga, porque eu sou liso.
Juro a você, meu irmão, até hoje ela fala disso. Ela disse, como é que tu convida alguém para tomar um sorvete e não tem o dinheiro para pagar? Eu disse, eu só convidei, pô. Pense numa mulher visionária. Até hoje a gente conversa dessa história, pô. Porque foi real, foi real. Mas Deus foi moldando, foi trabalhando, eu fui crescendo. Irmãos, hoje nós temos uma clínica de estética que fica aqui no IPCEP, uma das clínicas referência. A clínica é grande, bonita pra caramba. Hoje eu tenho 5 fontes de rendas diferentes. Hoje eu honro meus compromissos financeiros. Hoje eu tenho amizades que não têm preço. Hoje eu sou mentor e me preocupo com cada um dos meus mentorados, porque eu sei como não é fácil crescer, é doloroso. Então eu tento ajudar da melhor forma possível e para isso eu entrego valor. Por isso que eu boto tanto valor no que eu faço. Por isso que eu honro meu compromisso com vocês aqui na jornada, por isso que eu me preocupo, eu trago conteúdo forte, para que você entenda que você só vai mudar quando você começar a fazer aquilo que você não quer. Porque se você fizer somente o que quer, você não vai ter resultado. E muitas vezes que você vai ter que fazer o que não quer. Para poder crescer. Eu fiz muita coisa que eu não queria, mas eu sabia que era necessário. Por quê? Porque para crescer tem um preço. Eu paguei muitos. Mas hoje eu estou aqui, hoje eu sou mentor. Olha que coisa linda. O cara que passou pelo tudo que eu passei, pela miséria, pela pobreza, pela escassez, por toda a mentalidade vitimista, por me lembrar que eu carreguei aquela bicicleta no ombro por quilômetros, meu irmão. E hoje eu estou aqui, eu sou mentor, meu irmão. Entende? Entende que hoje eu estou aqui? Entende que hoje eu estou aqui por você? Entende que eu luto por você, por cada um de vocês? Porque um dia eu estive lá atrás e eu sei como é difícil. Eu não quero que você permaneça nesse ambiente, eu quero que você cresça. Aí sabe o que é o nome disso? Sonhar grande. Aí Deus me deu um sonho em 2020. Nesse sonho, eu tenho um projeto chamado Mentores de Bênção. O Mentores de Bênção é um projeto muito grande, que quando o Senhor me mostrou o projeto, eu fiquei com medo. De verdade, eu fiquei com medo, porque eu olhei para mim e disse, quem sou eu, Senhor, para que tu me escolhesse para fazer algo tão grande desse jeito? Aí o Senhor vai e responde, por um acaso Moisés não falou a mesma coisa? E eu não fiz com que ele vivesse? Creia tão somente, faça aquilo que eu disse a Josué, seja forte, corajoso. Irmão, eu nem sonhava em montar a jornada Mente Milionária, e Deus fez a jornada acontecer. Eu nem sonhava em ser mentor, e Deus fez isso acontecer. E o sonho é grande, irmão. O sonho é grande. Por isso que alguns amigos que acabei ganhando na jornada, eles já são estrelinhas que vão fazer parte do processo do sonho que Deus me deu, chamado Mentoria de Bênção. E tem uma pessoa aqui, eu já disse que ela vai ser uma das pessoas que vai ser uma mentora de bênção. Eu sei que ela vai ser, porque eu creio nisso. O nome dela é Daniela Estelita. Eu a conheci, e quando eu a conheci, eu sabia disso, mas ela não sabia. Eu me lembro que quando eu a conheci, ela ficou bem longe de mim. Mas Deus disse que ela ia ser. E eu me lembro que depois eu insisti, porque eu sou de insistir, tá? Eu sou. Aí eu liguei para ela. No dia que eu liguei para ela, parece que Deus já estava já preparando todo o cenário, porque no dia que eu liguei para ela, ela pensou que eu ia falar uma coisa, falei outra.
Não foi, Dani? Você tá aí? Foi sim, tô sim. Pois é. É exatamente isso. Então, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Pare de sonhar pequeno. Pare de pensar pequeno. Comece a sonhar grande. Se você não tem um sonho grande, comece a pedir a Deus. Deus, me mostra aquele sonho, o objetivo que o Senhor me trouxe para viver nessa vida, porque eu ainda não sei qual é o grande que eu preciso viver. É dinheiro? Não, dinheiro não é grande o suficiente. Mesmo que você tenha o maior dinheiro do mundo, você ainda não tem um sonho tão grande. E dinheiro é só dinheiro. Sonho grande é você impactar vidas. Eu estou começando a viver esse sonho grande e vocês fazem parte dele. Vocês estão fazendo parte do sonho grande que Deus me deu. Porque eu não conhecia nenhum de vocês. E Deus, ele me fez dizer, Elton, você vai viver esse sonho grande. E desse sonho vai crescer para muito mais. E a jornada é só o início desse sonho grande. E você está fazendo parte desse sonho grande. Então, irmão, não sonho pequeno. A partir de hoje, todas as vezes que você for falar com o Senhor, Senhor, eu ainda não tenho esse sonho grande, mas eu quero ter. Aí o autor ele diz assim, ó, presta atenção, a nossa vida não diz respeito somente a nós, diz respeito também a contribuir para a vida dos outros, diz respeito a ser fiel à nossa missão e à nossa razão de estarmos nesse mundo neste momento. Diz respeito a acrescentarmos a nossa peça ao quebra-cabeça no planeta. A maioria das pessoas está tão presa no seu próprio ego que pensa, tudo gira em torno de mim e de mim. No entanto, se você quer ser rico no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. Aí um certo filósofo vai lá e diz, o propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas desta geração e das gerações seguintes. Irmão, pensa comigo. Deixar uma marca na geração atual já não vai ser fácil. Já não é nada fácil. Mas é deixar a marca na geração atual e nas próximas gerações. Ele está dizendo o seguinte, é você criar história. É você impactar de verdade a ponto de o filho do meu filho saber quem foi o tataravô dele. Vê que coisa. O filho do meu filho vai saber quem foi eu por conta daquilo que Deus me colocou aqui para viver. Aí eu imagino e penso, será que você tem essa convicção? Será que você tem essa certeza que você está nesse mundo para deixar uma marca na história? Ou será que você só quer dinheiro? Aí o autor ele também diz assim, olha, cada um de nós veio ao mundo com certos talentos naturais, habilidades específicas. Esses dons nos foram dados por uma razão, usá-los e compartilhá-los. Pesquisa mostra que os indivíduos mais felizes são aqueles que exploram ao máximo esses talentos. Parte da nossa missão na vida deve ser, portanto, partilhar os talentos e o valor que temos com o maior número possível de pessoas. E isso requer estar disposto a pensar grande. Aí ele diz, você conhece a definição de empresário? A minha é uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Exatamente. O empresário não é nada mais
do que alguém que soluciona problema. Se o seu negócio hoje não está prosperando tanto, é porque você não está resolvendo tantos problemas dos outros. Ou você só está querendo resolver o seu e por isso não impacta tanto os outros. Seu problema é dinheiro, aí você trabalha pelo que as pessoas podem te pagar. Mas se você começar a trabalhar para resolver o problema do outro, se empenhar de verdade em resolver o problema do outro, cara, você vai ser muito feliz, muito realizado e de verdade você vai ser uma pessoa rica. Vocês acham que eu faço a jornada porque eu acho penoso, porque eu quero dinheiro? Faço jornada porque eu tenho um prazer enorme de poder contribuir com vocês aquilo que Deus já fez para mim. E poder ajudar vocês a sair da situação que um dia eu estive e te ajudar compartilhando com você para que você também seja mais na frente, você vai ser uma pessoa que vai compartilhar também com outra pessoa e aí vai virar uma cadeia, uma corrente de coisas maravilhosas. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com Chayane. Nossa, Chayane é uma pessoa que é uma guerreira. Vai crescer muito ainda. Vai crescer bastante. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com Juliette. Nossa, doeu meu coração. Fiquei quebrado. Na conversa que eu tive com Juliette, eu fiquei quebrado. Mas eu não passei a mão na cabeça dela. Não pode. Não tem que fazer isso. Você tem que tirar o melhor que ela tem, porque ela tem muita coisa boa. Só que ela não estava acreditando nela. O meu papel é fazer isso. Pegar você que não está acreditando. Vem cá. Você não conhece a minha história, mas um dia você vai conhecer. E aí você vai entender. Se Elton conseguiu, eu também consigo. E eu confirmo isso com você. Se eu conseguir, você consegue. Sabe, Cristiane? Sei que a sua história não foi nada fácil. Mas se eu conseguir, você consegue. E se você está aqui, não é porque simplesmente está. É porque Deus sabe que você precisa. E sabe que eu posso, pelo menos por um breve momento, ser uma ponte entre você e o seu destino. Assim como Maísa. Maísa, eu tenho um carinho especial por Maísa. É uma pessoa que ajudou muito no meu casamento. Bastante, nossa. Mas eu não imaginava que Maísa estaria vivendo uma vida que não é a vida que Deus preparou para ela. Eu sempre via a Maísa como sendo uma pessoa, tudo mais, é top. Eu imaginei que anos, porque a gente já quase faz o quê? Quase 20 anos, sei lá, mais uns 16 anos, eu acho, que não nos víamos, eu imaginava que Maísa estaria vivendo uma vida extraordinária. Porque ela sempre foi muito alegre, muito para cima, muito positiva, meiga, carinhosa, uma pessoa que todo mundo olha assim, nossa, que pessoa fantástica, uma pessoa dessa vai viver uma vida extraordinária. Quando eu encontro com Maísa e Maísa diz que não está vivendo essa vida extraordinária, quebrou meu coração. Aí eu disse, não, filha, então vamos fazer o seguinte, vem comigo. Ah, Elton, mas está doendo. Eu disse, vem-se embora, venha com dor mesmo. Ah, Elton, tá difícil, eu sei, mas vai. É difícil mesmo, mas vamos. Vamos, eu vou pegar na tua mão. Vamos. Ela não sabe, mas eu estou dizendo agora, na frente de vocês, na frente dela, ela não sabe. As pessoas que não acreditam nela vão ter uma surpresa. É. E não é querendo dizer isso para me vangloriar jamais. Eu só sou uma pedra nessa montanha que Deus constrói para cada um passar. Eu só estou aqui como um ajudante, como alguém que vai ajudar cada um de vocês, aqueles que se deixarem, se permitirem, né? Mas é sobre pensar grande, pessoal. Não é sobre pensar pequeno. É sobre pensar grande. E pensar grande não envolve só você.
envolve passar por outras pessoas, envolve fazer por outras pessoas. E no processo, você ficar rico. No processo, você ficar rico. O dinheiro vai ser consequência. Mas a melhor riqueza que tem é aquela que você vai deixar no coração de cada uma dessas pessoas. Esses dias eu recebi uma mensagem de um amigo que estudou comigo na faculdade. Ele mandou uma mensagem linda para mim. Cadê meu celular? Não sei onde é que está meu celular. Deixei para ali. Ele mandou uma mensagem linda. Ah, achei meu celular. Cara, fazia muitos anos que eu não falava com ele. E aí eu falei com ele recentemente e vê a mensagem que a pessoa manda para mim. Vê que mensagem interessante. Ele botou aqui. Elton, você é um cara extraordinário. Percebi isso desde os primeiros dias de faculdade. Meu amigo, eu me formei, já vai fazer 13 anos. Ele está falando daquela época, de 13 anos atrás. Ele está dizendo, você é um cara extraordinário. Percebi isso desde os primeiros dias de faculdade. Aí ele disse, nunca disse isso a você, mas quando chegamos no último período de faculdade e vi que você estava na turma, pensei comigo, vou colar junto com esse cara. Certeza que com ele só tem os bons frutos para colher. Olha que coisa. Olha que... Cara, você tem alguém que pode falar isso de você? Que está exatamente dizendo isso sobre você? E pessoas que... E não é só ele, são várias. Hoje eu estava conversando com 2 outros da época que eu vivia aquela escassez, e hoje eu não vivo mais, eu estava conversando com eles. E um deles disse assim, meu irmão, eu amo você como um irmão de sangue, mas eu nunca te disse isso. Está dizendo agora. Sabe por quê, pessoal? É o valor. É valor. Quando você entrega valor, você entrega valor. Não importa qual o período da sua vida, você é uma pessoa que entrega valor. Então, a partir de hoje, passe a colocar valor em tudo que você faz, em tudo, em tudo. Não é só o dinheiro, não trabalhe pelo dinheiro, não faça o seu serviço por conta do dinheiro, não entregue a sua mercadoria só por conta do dinheiro, não fale com a outra pessoa só por conta do dinheiro, faça porque você quer ver a outra pessoa bem. O que você vende soluciona o problema ou deixa uma pessoa mais feliz. Então entrega com todo o coração. Ah, não, ela pagou só R$100. Então eu não vou fazer tanto, eu vou fazer só isso aqui, porque assim, meu irmão, faça mais, meu filho, não importa. Se você pode, faça. Por quê? Porque essa pessoa vai olhar para você e vai dizer, eu vou trazer mais outra, eu vou trazer outra. Por quê? Porque você entregou valor. É o valor que faz com que tudo comece a acontecer. E isso é pensar grande. Isso é pensar grande. Pensar pequeno é dizer, não, eu só vou entregar isso, né? Porque ela só pagou isso, daí ainda está faltando. Isso é pensar pequeno. Pensa grande, meu querido. Pense grande, grande. Eu me lembro, só para a gente encerrar e eu fazer a oração, eu sei que eu já passei aqui da hora, eu me lembro uma vez que Deus fez uma coisa comigo, meu irmão. Eu fiquei num estado que eu dizia assim, Senhor, pode me levar para o Senhor agora, que já está tudo certo. Irmão, o que eu vou contar agora é sobrenatural. Sobrenatural demais. Meu filho, eu disse, filho, vamos lá no mercado? Vamos comprar o leite da sua irmã? Vamos. A gente sempre vai para o mesmo mercado, sempre. Atacadão aqui na Recife. Só que nesse dia apareceu na TV. Eita, promoção do leite lá no Mix Mateus do Barro ali, como que vai para o Barro? Eu disse, então vamos lá. Nunca tinha ido para aquele lá. Eu passo por ali, mas nunca tinha ido para o Mix Mateus lá. Aí eu vou para o Mix Mateus. Meu irmão, tinha uma fila, olha, pense na... Olha, quando eu vi a fila dando volta assim, eu disse, o que, meu pai do céu, o que é que eu vim fazer aqui? Aí eu olho para um lado, olho para o outro, cara, a fila grande. Aí, quando eu olho direitinho, tinha uma fila com 3 pessoas. Meu irmão, olha, por isso que eu estou dizendo, isso é sobrenatural.
O supermercado estava lotado, lotado. As filas eram gigantescas. Aí eu olhei para um lado, só tinha 3 pessoas na fila. Aí eu até assim, fiquei olhando. Peraí, só eu estou enxergando isso? Só eu? Ninguém está vendo que essa fila só tem 3 pessoas? Aí eu até fiquei, eu disse, na verdade, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu disse, peraí. Aí eu disse, filho, fala o seguinte, filho, fica aqui, que eu vou ali para ver se aquilo ali é verdade mesmo. Aí eu vou lá, tem 2 senhoras. Aí eu chego na senhora, senhora, boa tarde. A fila só tem 3 pessoas. Esse caixa está funcionando? Ela, tá. E só tem vocês só. Ninguém está vendo isso, não? Ela olhou para mim e disse, não, meu filho. Eu disse, não é possível. Não é possível. Tá todo mundo cego. Aí eu digo, filho, vem para cá. Aí filho vem. Meu querido, sabe por que aquela fila só tinha 3 pessoas? Porque Deus me pediu para pagar a feira da mulher que estava na frente. A mulher, ela estava, olha, de verdade, foi um dos dias mais incríveis que eu vivi. Porque a mulher estava aparentando muito sofrimento. Era uma senhora, com os pés cheios, cabelo todo maltratado. Ela parecia minha mãe na época da favela. E Deus falou para mim, Elton, pague a feira dela. Irmão, quando eu cheguei para essa mulher e disse, senhora, Deus pediu para eu pagar a sua feira. Ela olhou para mim assim. Eu disse, não se preocupe. Ela, não, mas não, pode levar tudo. Não deixe nada. Eu vou pagar a sua feira. Irmão, eu paguei a feira dela mesmo, com muito carinho. A menina do caixa olhou para mim assim e nem acreditou. Eu só fui para aquele supermercado porque Deus queria ajudar aquela mulher. E eu me senti extremamente feliz porque Deus ele me escolheu para fazer isso. Sabe, irmão, quando você percebe que você faz parte do plano de Deus, é extraordinário. É extraordinário, irmão. Quando você tem a certeza de que Deus ele está com você, que você faz parte do plano. Não é sobre dinheiro, irmão. Nunca foi e nunca será. Por isso que eu faço a jornada. E se você é uma pessoa que está entendendo o que é a jornada, irmão, chama todo mundo da tua família, chama todas as pessoas que você ama e diz, olha, tem uma jornada, você precisa viver isso. Insista, meu irmão, porque as pessoas não sabem. Insista. Tem muita coisa que nós vamos viver. Muitas. Mas o que nós já estamos vivendo, já para mim, já é algo extraordinário. Me perdoe, porque às vezes é muito forte. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso. Né? Eu disse que hoje seria um dia incrível. E, de verdade, pensar grande é algo só Deus faz pela gente, né? Ele coloca um sonho grande. Maravilhoso. Então me permita, eu vou botar aqui para a gente orar. Fazer a mesma oração, irmão, porque essa oração ela é a verdade. Mudança. Pai de amor, Deus que me criou para crescer e frutificar. Nesse momento eu abro meu coração e minha mente diante de Ti, porque sei que a Tua vontade para mim é boa, perfeita e abundante. E se ainda não estou vivendo tudo o que eu posso viver,
porque ainda há em mim barreiras que precisam cair. Senhor, eu clamo, rompe hoje as limitações da minha mente, pelos meus pensamentos, que me mantêm presos no medo, na estagnação. Me liberta das crenças que dizem que eu não posso, é difícil demais, o que não é para mim. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, de moderação. Eu renuncio agora. O medo de crescer e não dar conta. O medo de prosperar e perder. O medo de julgar, do julgamento alheio. O medo de sair da zona de conforto. Eu renuncio tudo isso. Senhor, hoje eu escolho a fé em vez do medo. A expansão em vez do comodismo. O crescimento em vez da estagnação, a prosperidade em vez da limitação. O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Me ensina, Pai, a pensar grande como tu pensas, a desejar sem culpa, porque o Senhor se alegra na prosperidade dos teus servos. Agir com ousadia, confiando que o teu favor me acompanha. A permanecer humilde, sabendo que tudo vem de ti e para ti. Hoje eu ativo em mim a mentalidade de crescimento. Eu decido crescer em todas as áreas da minha vida. Espiritual, emocional, financeira, pessoal. Eu decido que onde eu estou hoje é apenas o começo. O que vivi até aqui não limita o que posso viver a partir de agora. O meu futuro é maior que o meu passado. E com o Senhor à frente, eu sou imparável. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação e não impeças. Diz a tua palavra. Senhor, eu digo sim ao crescimento, sim à prosperidade com propósito, sim à expansão que glorifica o teu nome. E não ao medo, à dúvida e à mentalidade pequena. Eu sou filho do Deus que é dono do ouro e da prata. Eu sou herdeiro das promessas. Eu sou livre para crescer, multiplicar e transbordar. Assim é. Assim já está feito. E assim eu vou viver todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Amém. queridos. Obrigado a todos por mais uma noite maravilhosa. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, ela seja com todos nós, conosco, permaneça hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom final de semana para todos, queridos. E até segunda, Deus assim permitir. Até segunda. Tchau, tchau. Até segunda. Bom final de semana. Que Deus abençoe.